Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito de derivadas direcionais. Esse assunto a gente ainda não chegou a abordar nas aulas, né? Então aqui eu estou entrando num conteúdo novo, mas aí depois a gente pode, assim que as aulas voltarem, né, as atividades normais retornarem, a gente vai fazer uma aula a respeito desse assunto, mas aqui já para vocês irem entendendo o conceito, pegando a ideia, né? O propósito não é fazer uma aula organizadinha, com tudo, definições bonitinhas e tal, mas apenas já introduzir o conceito e discutir algumas coisas. Eu nem preparei exatamente a sequência que eu quero falar aqui, eu quero ir conversando de uma maneira meio solta com vocês sobre o assunto. Então, só para introduzir a ideia de derivada direcional, vamos lembrar aqui, né, o que era a derivada parcial. Né? Você tinha uma função f, eu estou pensando sempre em R2, né? Claro que tudo isso a gente já viu nas aulas que dá para fazer em Rn, mas porque em R2 a gente desenha, consegue fazer gráfico, etc., para entender geometricamente o que está acontecendo aqui. Né? Então imagine você ter uma função de R2 em R, né? Aliás, de um domínio aqui de R2 em R, e a gente já viu que a definição de derivada parcial, né? Por exemplo, a derivada parcial com relação a x num ponto AB aqui é igual ao que? O limite quando h tende a zero, né? De f de a mais h b menos f de ab dividido por h. Né? Essa era a definição formal, né? Quando esse limite existia, essa aqui era a derivada parcial. E analogamente você tem a derivada parcial com relação a y, somando h aqui só no segundo termo. Né? Mas agora, né, a gente tem a regra da cadeia, né, que vai dizer o seguinte, esse é outro resultado, né, a regra da cadeia, né, que se a função é diferenciável, a gente tem que, e também você tem uma curva, né, então vou colocar aqui, se f é diferenciável e você tem uma curva aqui que lambda, sei lá, eu não lembro qual o nome que eu dei para a curva lá, mas uma lambda de t aqui igual a um x de t, y de t, que é diferenciável também. Ou seja, se a sua função e a sua curva são diferenciáveis, você tem que a derivada com relação a t da composta da f com a lambda aqui, num ponto t, é igual ao gradiente da f, no ponto em lambda de t, né, produto com lambda' de t. Né. Então, se você, em particular, se você pega um caminho lambda aqui, que é diferenciável, né, um lambda de t assim, né, igual a, digamos, uma reta, que eu estou querendo fazer aqui é o seguinte, deixa eu desenhar para vocês enxergarem. Eu quero olhar o que acontece se o caminho ao qual eu estou restringindo aqui, ou seja, que eu estou compondo com a f, é justamente essa reta aqui, ó, que é o eixo x. Estou querendo pegar esse caminho lambda aqui. Né? Então, quem seria esse lambda? Seria um caminho assim, ó, x igual a t, que você está deixando livre, né? E y igual a zero, sempre. Né? Só que no caso aqui, vamos fazer a coisa em AB. Então, ao invés de pegar esse lambda aqui, eu quero pegar o caminho que passa pela reta y igual a b. Né? Então, estou querendo, na verdade, pegar esse lambda aqui, ó, essa reta aqui. Então, esquece isso aqui. Estou pegando lambda como sendo essa reta. Como que seria a parametrização disso em R2 mesmo, né? Estou olhando no plano XY. Em R2, isso aqui seria... Então, eu vou fazer de modo que em t igual a zero, isso aqui fique em cima do ponto AB. Né? Então,
esse aqui seria o ponto AB, e eu quero que em t igual a 0 fique em cima do ponto AB. Então a parametrização dessa reta aí fica como? Fica assim, né? T mais A e B, né? Y igual a B sempre. Então quando você pega t igual a 0, vai dar justamente o ponto AB, que é esse ponto aqui. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Vocês vão perceber que quando eu pego esse caminho aqui, na verdade, pela regra da cadeia, eu vou acabar caindo justamente na derivada parcial com relação a x. Observe. Então, pela regra da cadeia, a derivada com relação a t de f composta com esse lambda aqui em 0 vai dar o quê? Vai dar o gradiente da f aplicado em lambda de 0, que vai ser AB, né? Vezes quem que é lambda linha de t aqui. Vai ser o vetor 1, 0, né? Porque aqui é B, não depende de t, né? Então vai ser vezes 1, 0. O que é isso aqui? fx de AB. Né? Porque eu estou multiplicando o vetor gradiente com o vetor 1, 0. O que eu estou mostrando para vocês com isso aqui? Que na verdade, no caso específico que a f é diferenciável, você tem que, se você escolher um caminho adequado aqui, isso é, justamente o caminho que está na direção desse vetor aqui, que é o vetor 1, 0, e passa pelo ponto AB, quando você faz isso, você tem justamente, ao aplicar a regra da cadeia, né, você tem justamente a derivada parcial com relação a x. Então, uma pergunta que surge naturalmente é a seguinte. Imagine que você pense assim, por que eu só estou fazendo as coisas na direção do eixo x ou do y? Por que eu não posso fazer na direção de um outro eixo? Ou de um outro vetor aqui, digamos. Por exemplo, você poderia pegar um vetor qualquer aqui, no plano xy, ver, falar assim, não, eu quero olhar para o que está acontecendo aqui, isso é, eu quero pensar numa definição desse tipo aqui, não necessariamente na direção do vetor EI, que no fundo é o que a gente está fazendo aqui, tá vendo? No caso aqui o vetor E1, né? E1 igual a 1, 0. A gente está pensando, e no caso, se você fizer a mesma conta para a derivada parcial com relação a y, você vai ver que você está fazendo isso na direção do vetor E2, que é 0, 1. Né? Mas eu não posso pegar um outro vetor, que é a combinação linear desses dois aqui, um vetor V aqui igual a um alfa, beta? Né? Essa é a pergunta que a gente pode fazer aqui, né? Que é muito razoável fazer. Bem, pode, não tem problema nenhum. A única coisa que você precisa fazer aqui para pegar e fazer essa mesma conta aqui da regra da cadeia para o caso de um vetor V é tomar a lambda de t igual um vetor. Então, o que eu quero? Eu quero uma reta que passa por um ponto AB, inclusive o ponto AB pode ser esse aqui, passa pelo ponto AB e está na direção de um vetor V, dado inicialmente aqui. Né? Então, é como se você pegasse esse vetor, colocasse aqui em cima desse ponto AB e traçasse a reta, que tem como vetor diretor esse V e passa pelo ponto AB. Qual que é a equação dessa reta aí? Ela vai ser... Você pode escrever isso aqui assim, né? Você chama isso aqui de A. Então, isso aqui vai ser A mais... Vamos colocar a notação vetorial, né? Mais T vezes V. Né? É a equação paramétrica da reta em R2, aqui no caso. Né? Que se você quiser escrever em coordenadas, aqui vai ser essa curva aqui, né? Azinho mais T vezes alfa, Bzinho mais T vezes beta. Né? Então, quando você aplica a regra da cadeia com esse lambda aqui, ó, então, pela regra da cadeia aqui, por um lado, né, aliás, você tem que a derivada, vamos escrever assim, você tem que a derivada com relação a t de f
composta com esse lambda aqui em zero, né, essa mesma conta que eu fiz aqui, só que agora escolhendo um outro, não escolhendo esse caminho mais, né, que é o caminho na direção do eixo x, mas o caminho na direção do vetor v aqui, né? Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual o gradiente da f no ponto AB, né? Porque quando você pega lambda igual a zero, quer dizer, você pega t igual a zero aqui, isso vai dar o ponto AB, vezes esse lambda linha no zero, que na verdade é o gradiente da f em AB, produto com o vetor, justamente o vetor v, dado inicialmente. Mas por outro lado, né, deixa eu continuar aqui em outra folha. Por outro lado, o que está acontecendo aqui? Olha aqui, por definição, ou seja, pela própria definição do que é essa derivada aqui, ó, vou colocar aqui, vou colocar assim, por definição, a derivada de f composta com lambda no zero, com relação a t, vai ser igual ao quê? O limite, quando t tende a zero, de f composta com lambda aplicado em t, menos f composta com lambda em zero, dividido por t, que é igual, então por definição, isso aqui é igual ao quê? É igual a f, o limite, quando t tende a zero, o que é f composta com lambda em t? Vai ser f de a mais, aliás, eu posso colocar até nessa notação aqui, ó, do ponto A mais tv menos f de a aqui, dividido por t, né? Que é a. Então, olha, o que eu estou fazendo? Eu estou generalizando essa ideia de derivada parcial para uma derivada numa direção qualquer aqui, né? E a gente já viu duas coisas aqui, né? Que, por um lado, se você tem que a f é diferenciável e, portanto, você pode aplicar a regra da cadeia, esse resultado vai ter que dar uma coisa do tipo gradiente da f no ponto AB vezes o vetor diretor que você pegou inicialmente aqui. Por outro, você está vendo que, olhando do ponto de vista da definição do que seria essa derivada aqui, né, você pode escrever dessa maneira aqui, como sendo isso daqui. Então, é justamente isso que a gente quer definir como sendo derivada direcional. E a gente já tem duas formas de definir essa derivada direcional só por essas continhas que a gente fez aqui. Uma forma seria essa, mas só que o problema é que essa aqui é mais restritiva, porque você só pode fazer essa conta. Isso é, você só pode usar a regra da cadeia, melhor dizendo. E, portanto, fazer essa conta se a função é diferenciável, mas essa conta não. Essa conta aqui você pode fazer sempre que esse limite aqui existir. Porque você pode sempre fazer essa composição e calcular esse limite. Então, é mais interessante definir desse jeito aqui, né, que ele é menos restritivo. E a gente acaba tendo isso como um resultado, na verdade. Então, antes mesmo de definir o que é derivada direcional, a gente já tem um resultado para a derivada direcional aqui, né? Então, o que seria a definição, né? Qual que seria uma boa definição para esse conceito que a gente quer definir aqui, né? E a gente viu que dá para fazer? Que seria essa aqui, né? A derivada direcional de f, e aí agora eu vou generalizar já essa ideia, porque veja, quando eu escrevo em forma vetorial, esse A poderia ser qualquer vetor, não precisa ser em R2, poderia ser no Rn qualquer, né? Então, de uma f contida, de uma f de Rn em R, né? No ponto A igual a A1 até a N, e na direção de V igual a V1 até Vn, eu estou tentando fazer essa distinção entre o que é um ponto e o que é um vetor, mas essas coisas acabam se confundindo em alguns momentos, né, nas definições. Mas eu estou fazendo esse esforço para fazer essa distinção aqui e usar
a notação de parêntese para ponto e essa notação desses ângulos aqui, né, esses brackets aqui para vetor. Então, como que ficaria aqui a definição? Primeiro, vou introduzir uma notação, né, a gente vai denotar assim, ó, a derivada de f com relação a v agora, tá vendo? Ao invés de ser com relação a um x, ao invés de escrever desse jeito aqui, né, como a gente escreve aqui, ó, derivada com relação a x, derivada parcial com relação a x, a gente vai escrever assim, no ponto A, né, vai ser igual ao que? O limite, quando t tende a zero, de f de A mais tv menos f de A dividido por t, que é justamente o que a gente escreveu aqui em cima, só que agora fazendo para um Rn qualquer. Percebe? E, em particular, aqui, então, desde que o limite exista, claro, né? Se o limite existe, é claro. Então, em particular, se você parar para pensar um pouquinho, a gente tem o quê? Quando você pega EI, por exemplo, em particular, se você pega uma f de R2, né, em R, e você tem que E1 é igual a 1, 0 e E2 é igual a 0, 1, a sua derivada direcional na direção desse E1 aqui, num ponto A, vai coincidir justamente com quem? A derivada parcial com relação a x no ponto A. Né? Porque quando você pega esse vetor E1 aqui no lugar de V, nessa definição, o que vai acontecer? Quer ver, né? Quando você pega E1 no lugar de V nessa definição, você está fazendo um deslocamento apenas na primeira variável, que é justamente o que a gente define aqui, lembrando aqui, né, a definição que eu escrevi no começo. Esse deslocamento na primeira variável é justamente com a f de, digamos, a, b, mais... Aqui eu usei h ao invés de t, né? Porque eu acabei mudando para t por causa da regra da cadeia, mas tanto faz. Então, h vezes E1, tá vendo? O que está escrito aqui dentro é justamente isso. Quando você faz h vezes E1, vai dar h só na primeira coordenada, vai ficar a mais h aqui na primeira. Né? Essas duas coisas aqui são iguais. Então, essa definição aqui, ela coincide da derivada parcial na direção do vetor canônico, que é o vetor unitário na direção do eixo x, dá a derivada parcial com relação a x. E quando você faz na direção do E2, derivada parcial da f, a derivada direcional na direção do E2, no ponto A, isso vai dar fy de A. Tá vendo? Claro, aqui tem que ser o E1, não basta ser um vetor que está na direção do eixo x, por que não? Porque se você pega um outro vetor qualquer, se bem que na verdade basta sim, porque como esse t está indo para zero, né, mesmo que você pegue um vetor que não seja unitário aqui, ele aqui vai para zero também. Né? Então nesse caso particular dos eixos coordenados, isso vai funcionar. Né? Mas normalmente nos livros de cálculo existe essa preocupação de, talvez por uma questão de padronizar, né? Porque quando a gente faz derivadas parciais a gente faz com vetor canônico, unitário, existe a preocupação de nessa definição aqui, ó, pegar módulo de V igual a 1. Mas só que tem outros livros que não se preocupam com isso e deixam o V livre aqui, né? Isso na verdade não é um grande problema, porque como a gente viu aqui, ó, nessa continha que a gente fez, a regra da cadeia vai garantir que isso aqui, que essa derivada aqui, que é o que a gente acabou de definir agora, a gente acabou de definir como sendo a derivada da f com relação a v aqui no ponto A, né? A gente acabou de definir como sendo isso aqui, essa derivada, vai ser esse produto escalar. E isso tanto faz se o v é unitário ou não. Né? Então, a gente pode definir derivada sem isso aqui,
não precisa, né? Mas no livro de cálculo normalmente se faz com vetor unitário para ficar padronizado com a noção de derivada parcial aqui, que é com vetor unitário, tá? Mas a gente já tem um teorema aqui, né, que a gente fez a conta antes, que é o seguinte: se f é diferenciável, a gente já sabe que a derivada parcial, a derivada direcional na direção do vetor v num ponto A vai ser o quê? O gradiente da f, pela regra da cadeia, né? O gradiente da f aplicado em A vezes o vetor v. Né? Então, a gente tem basicamente esses resultados aí, né, para derivada direcional, né? Então, e esse é o jeito mais tradicional de calcular, né, as derivadas direcionais. Deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente fazer. Só escolher um exemplo aqui. Por exemplo, se eu te dou a função f de xy igual a x quadrado mais y quadrado e v igual, sei lá, 1 sobre raiz de 5 vetor 2, 1. Esse 1 sobre raiz de 5 é só para ele ficar unitário, apesar de, como eu comentei com vocês, isso também não é nada necessário. Como essa f aqui é diferenciável, né, a gente tem que a derivada da f na direção de v, num ponto, vamos fazer aqui num ponto xy qualquer, xy vai ser igual ao que? O gradiente de f de xy vezes v, né? E quem que é o gradiente da f? 2x, 2y e v, 1 sobre raiz de 5, 2, 1. Então, fazendo esse produto aqui, dá 1 sobre raiz de 5. Aqui vai dar vezes 4x mais 2y. Né? Então, essa é se você quiser reescrever aqui, né? Isso aqui é igual a 4 sobre raiz de 5x mais 2 sobre raiz de 5y. Essa é a derivada direcional na direção desse vetor v aqui dessa função. Como é que eu sei que é isso? Não estou fazendo pela definição, mas sim por esse teorema que a gente viu aqui já no começo, com essa continha que a gente fez pela regra da cadeia. Tá? Que foi justamente o que sugeriu essa extensão aqui, que sugeriu a própria definição, né? Quando a gente tentou fazer essas contas na direção de um vetor arbitrário e não na direção dos vetores canônicos. Né? Então, é um novo conceito que a gente tem aí, né? E um resultado que já vem junto com esse conceito, que é o resultado que normalmente vai ajudar a gente a calcular as derivadas direcionais. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ver se eu faço um outro vídeo depois explicando, estudando, na verdade, qual seria a escolha adequada para esse vetor v para que você tenha a derivada direcional máxima ou mínima, coisas desse tipo aí. Né? Qual que seria como maximizar, digamos assim, essa derivada direcional variando esse vetor v aqui. Né? É algo que vocês já podem até pensar um pouquinho aí já, e aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso aí.